Olá, meu nome é Antônio Celso Vieira Brasiliano, sou presidente da Brasiliana Interrisks. É um prazer estar com vocês aqui no Open Source Week, né? Um evento grande aí, um evento fabuloso sobre o mercado segurador. E voltar aqui batendo um papo com vocês rápido, tá certo? Sobre a questão básica dos ataques cibernéticos, sobre o seguinte aspecto: uma provocação para que nós, como gestores, nós como os securities officers aí, na verdade, possamos pensar e raciocinar um pouquinho mais. Então, a pergunta que eu faço para vocês aí, para a gente poder estar fazendo agora uma primeira reflexão. Quanto mais aumentam os investimentos em segurança cibernética, os ataques cibernéticos também crescem exponencialmente. Ou seja, quanto mais dinheiro eu coloco, também os ataques crescem numa proporção exponencial. Aí eu pergunto para vocês, as defesas cibernéticas estão sendo de fato analisadas? Os hackers são de fato mais sofisticados e agressivos? Vamos bater esse papo, vamos fazer uma aí dessa provocação para verificar se, na verdade, o que eu estou tentando levantar aqui, esse ponto de reflexão, é uma verdade ou não, ok? Vai seguir essa pequena agenda, o currículo meu eu vou passar batido, vocês depois olham aí com calma, mas eu quero dar o foco das empresas na defesa cibernética, tá? Tem um artigo aí da Harvard Business Review, que saiu ano passado, eu acho interessante eu comentar isso com vocês, falar dos principais riscos e vulnerabilidades, já que nós sabemos, por que nós deixamos então isso em aberto, e dar uma pequena conclusão para vocês, no meu ponto de vista, obviamente, e vou dar os principais riscos e vulnerabilidades, uma pequena pesquisa que nós, da Brasiliana Interrisks, nós fizemos, né, ao longo desses últimos 36 meses, 3 anos, com empresas que vieram solicitar para a gente fazer diagnósticos, ok? Muito bem, é o currículo meu, como falei para vocês, não vou perder tempo em relação a isso, ok? Depois vocês olham, mas eu tenho 32 anos de mercado na área de gestão de riscos corporativos, incluindo a questão de cyber e a segurança da informação. Então vamos lá, senhores. Foco nas ameaças às atividades críticas das empresas e não na tecnologia em si. O que isso quer dizer para nós, então, de maneira muito clara? Então, o artigo que saiu na Harvard Business Review, de Thomas Parnett e de Jack Domand, do grupo Architect, eles questionam por que dos bilhões de dólares investidos em segurança cibernética, os danos causados por violações continuam crescendo. Então, foi aquela provocação que eu fiz com vocês. A resposta deles, na verdade, quer dizer, por pesquisas que eles realizaram, as empresas não entendem ou reconhecem seus riscos cibernéticos críticos. Então, um ponto fundamental. Então, o maior fator, né, de que o investimento não está sendo eficaz é porque as empresas não entendem, na verdade, a essência da criticidade do risco cibernético. E aí ele tem algumas ponderações a fazer, tá certo? Então, primeira delas, muitas empresas se concentram apenas nas vulnerabilidades tecnológicas. Por quê? O padrão, segundo eles, das responsabilidades cibernéticas nas empresas, grande parte, é atribuída à TI, tecnologia da informação. E aí eles questionam, qual é o resultado disso efetivamente? Primeiro, eu tenho uma lista de possíveis ataques sem prioridades definidas, ou seja, eu não faço uma análise de risco, eu não matricio o risco. E isso é uma realidade, tá, pessoal? Tenho feito aí várias auditorias em várias empresas, eu pego relatórios de empresas boas aí, de renome, né, que fizeram o trabalho, mas que não tem a questão da matriz de risco. A matriz de risco é para priorizar, na verdade, os seus questionamentos, a criticidade do risco, a criticidade do ataque em si. O que tem lá é uma lista. Então o que ele fala é o seguinte, o jargão técnico, brincando com vocês, é escovar o bit e o byte, ele domina as discussões sobre os riscos. E aí entra um ponto importante. Os líderes sêniores e os conselheiros não conseguem participar dessas discussões de modo significativo. Claro, se está escovando o bit e byte, ele já liga a chavinha, né, em off e não consegue mais falar sobre o assunto, tá certo? Então eles se desligam do assunto explicitamente falando, tá certo? Outro ponto importante, o que isso significa quando o cara desliga, na verdade, dá o clique, dá o off, né, quando está escovando o bit byte? Pouca atenção e sensibilidade para as atividades críticas do negócio em termos de cibersegurança, isso é um ponto importante. Não levanta risco
para estas atividades críticas, ponto importante, quais sistemas apoiam essas atividades críticas e as suas fragilidades, vulnerabilidades, e ponto fundamental, quais são os perfis dos meus invasores, certo? Quem são os meus invasores? Eu estou exposto a que tipo de invasor, a que tipo de hacker que eu estou exposto? Então as empresas não costumam fazer isso daqui. Então o que eles falam é o seguinte, que na realidade líderes e funcionários de toda a empresa deveriam participar deste processo. Aí entra as 3 linhas de defesa, senhores. O dono do processo é o dono do risco, incluindo cyber. Então a responsabilidade da segurança cibernética, desde que fique claro os impactos no negócio, então eu tenho que fazer uma prospectiva, uma projeção do que tipo de impacto, né, que o ataque pode fornecer, pode dar como consequência para a empresa, tá certo? Passa a ser de quem? Da área responsável de cyber ou da área de negócio? Da área de negócio. Ele tem que ficar preocupado com isso. Ele tem que questionar isso daqui, tá certo? Então são os executivos das áreas e, inclusive, incluindo o conselho de administração, que passa a ser o supervisor dos riscos da empresa como um todo, incluindo o quê? Incluindo a questão da cibersegurança, tá certo? Ponto fundamental. Na última década, custo e consequência dos ataques cibernéticos cresceram exponencialmente. Em 2007, as perdas financeiras, né, com ransomware foram estimadas ali em torno de 8 bilhões. Em 2018, a rede Marriott de hotéis descobriu violações nos seus sistemas de reserva, com exposição de informações pessoais de cartão de crédito de mais de 500 milhões de hóspedes. Senhores, é muita coisa, uma coisa absurda isso daqui, tá certo? Então pergunto, os hackers estão cada vez mais eficazes? O que as pesquisas mostram, na verdade? As empresas não conhecem ou não entendem os riscos cibernéticos. O que as empresas conhecem muito são as suas vulnerabilidades. Mas aí, na verdade, é o seguinte, o agente, tá certo? Para poder explorar a vulnerabilidade, eu tenho que estar prospectando qual é o tipo de agente que eu tenho e qual é o tipo de resultado que eu vou ter com aquelas vulnerabilidades sendo exploradas, tá certo? Então isso eu não posso estar focado apenas na vulnerabilidade tecnológica. Esse é um dos erros, segundo os 2 especialistas da Harvard Business Review, que eu concordo plenamente, é que nós cometemos de maneira muito clara, tá certo? O ponto crucial é esse. As iniciativas da segurança cibernética, isso é uma razão clara, sempre abordam a tecnologia. Resultado, os líderes são mal informados e as empresas são desprotegidas. Por quê? Porque ele pede 3, 4, 5 milhões, tá certo? E na realidade, isso é cortado e ele define, sem uma prioridade, sem uma discussão quanto à gestão, do que vai ser colocado. Inclusive diz o seguinte, com esse dinheiro que eu tenho, os riscos a administração vai assumir? Então as discussões sempre acabam nos jargões técnicos especializados. E os executivos e o CA, esquece, não vão acompanhar e não acompanham. Então, a segurança cibernética ligada, plugada somente na TI, tá certo? Fica só com atenção de sistemas de TI, tá certo? Então, um ponto fundamental. E acaba esquecendo uma série de outros fatores que são considerados importantíssimos, tá certo? É um ponto fundamental, é isso que eu tenho que estar vivendo com vocês aqui. Então, o resultado tem que ser o quê? Uma longa lista de tarefas que eu vou estar mitigando sem essa prioridade. Como não dá para abraçar o mundo, você fazer uma cobertura total da minha superfície de ataque, muitas das fragilidades e vulnerabilidades ficam de fora. E muitas dessas vulnerabilidades são relevantes. Então isso passa a ser um ponto para eu poder olhar. Então a abordagem mais eficaz é aplicar o conceito de quê? Do Cyber Security Risk. Focar nos impactos potenciais das atividades críticas das empresas. Eu tenho que saber, senhores, aquilo que realmente para a empresa. Aquilo que realmente o hacker quer levar vantagem. Eu tenho que saber isso daí. E proteger isso. Ou seja, eu tenho que saber proteger as chamadas e ditas joias da coroa. Ponto fundamental para isso, tá certo? Então, exemplo, em vez de perguntar quais ataques cibernéticos podem acontecer
em meus sistemas, a pergunta correta, na verdade, para o dono dos processos na realidade, um ataque cibernético pode atrapalhar a cadeia de fornecimento? Um ataque cibernético, pode expor segredos comerciais? Um ataque cibernético pode fazer eu não cumprir requisitos de contrato? Isso é que eu tenho que perguntar. É isso que eu tenho que estar de olho e observando de maneira muito clara e direta, tá certo? Ou seja, de forma direta, o processo de Cyber Security Risk, ele tem que bater em cima de quê? Número 1, quais são as atividades críticas da empresa? Ou seja, aquela joia da coroa. Quais riscos que essas atividades estão expostas? Riscos de segurança cibernética. Quais sistemas suportam essas atividades? Eles estão seguros? Tá certo? Com base nisso, que tipo de ataque que pode vir a acontecer? Em termos de quê? De probabilidade, em termos de impacto. Eu tendo como base o conhecimento da segurança que eu tenho, dos controles que eu tenho. E quinto e último ponto importantíssimo, que tipo de hacker que pode me atacar? Que tipo de perfil de hacker que pode me atacar? Se eu não souber responder essas 5 perguntas, senhores, eu fico a pé. Eu fico completamente a pé, tá certo? Então o processo de Cyber Security Risk, ele tem que envolver uma equipe o quê? Multidisciplinar. Inclui quem? Pelo menos 4 perfis. A liderança da área, tá certo? TI, obrigatoriamente, claro, que é o especialista de TI. As operações, porque ele vai saber o impacto que vai dar na operação, e outros especialistas que a empresa ache que são relevantes, ou a própria área TI acha que tem que ser relevante. Um deles que eu levanto a bandeirinha é um especialista em análise de risco. Isso tem que ter e tem que existir. Risco, matriciar risco, senhores. Então é uma equipe multidisciplinar de maneira muito clara. Outro ponto que eu acho que é importante é uma visão holística desse processo do Cyber Security Risk. Ou seja, eu tenho que entender, primeiramente, as joias da coroa, com base em quê? Na cadeia de valor da empresa. As joias da coroa incluem quê? Processo, informações, sistemas e as pessoas que mexem nela. Dali eu faço depois um diagnóstico, via um questionário da NIST, da ISO, não interessa qual, posso escolher. Tenho as minhas fragilidades levantadas. Das minhas fragilidades eu levanto quais são os riscos. E dos riscos eu levanto quais são os cenários de ataque. Com base nisso, eu vou dar a solução ou vou propor soluções. Então esse ciclo virtuoso, ele tem que ser, na verdade, um roadmap para poder estar rodando de forma contínua dentro da empresa. Mas o ponto principal é, se eu não souber a primeira fase, joias da coroa, senhores, eu fico atrás. Eu não consigo dar uma solução condizente. Eu não consigo dar uma solução coerente para isso. E aí entra a estratégia de ataque. Eu tenho que saber também de que forma que eu posso ser atacado com os sistemas que eu tenho de proteção. Certo? Então a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que vem a ser estratégia? São ações para atingir objetivos específicos. Então eu vou seguir o quê? Eu vou ter que seguir um caminho. Se o hacker tem um objetivo a atingir, temos que projetar o caminho a ser seguido. Eu tenho que saber que caminho é esse. Então eu tenho que pensar com a cabeça do hacker. Se eu fosse um hacker, que caminho que eu faria aqui dentro para poder burlar os sistemas que eu tenho, os controles que eu tenho? Eu tenho que pensar como essa figurinha que está aí, olhando e pilotando o sistema. Então eu tenho um chapéu de 2 bicos. Um é o de security e o outro chapéu é o que eu vou tentar fazer, tentar ludibriar aquilo que eu estou montando. Porque geralmente quem coloca sistemas de segurança, qualquer tipo de sistema de segurança, acha que esse filho teu, que é o sistema de segurança, sempre é bonito, é intransponível. E não é. Não é. Nós temos que ter, essa visão de tentar burlar, porque sempre não tem e não há segurança 100%. Não temos risco zero, certo? Outro ponto importante, o que são os objetivos? Alvos a serem atingidos. Então eu preciso saber o seguinte, na minha empresa, quais são os objetivos que o hacker vai querer atacar, certo? Isso é um ponto fundamental. Então estratégias de ataque são o quê? Ações e caminhos com o objetivo de ganhar ou tentar ganhar o quê? Vantagem sobre mim.
Se ele não tiver uma vantagem clara sobre mim, seja ela financeira, seja ela, na verdade, moral, ou de imagem, reputação, não interessa a vantagem que ele vai ter, dependendo do tipo de hacker que vai querer me atacar, eu não sou alvo de ataque cibernético. Então, para ser alvo, eu tenho que ter o quê? Uma desvantagem em relação a ele. A ele quem? Hacker. E é isso que eu tenho que pensar. É nessa ótica que eu tenho que estar pensando e raciocinando. E aí nós temos uma tríade de sucesso estratégico para deter o ataque cibernético. Ponto fundamental. Eu tenho que pensar que eu preciso ter um forte processo de detecção. Quer dizer, eu preciso pressentir, ter a percepção, na verdade, de sintomas dos ataques, obrigatoriamente. Tendo essa percepção, esses sinais, eu levanto o quê? As minhas defesas e a minha resistência. Então a minha defesa e resistência é um segundo ponto. Mas vejam vocês que interessante, o primeiro é detecção. Então eu preciso ter sistemas de detecção, preciso ter ferramental de detecção. E ao mesmo tempo, para tentar mitigar, diminuir a pancada, eu preciso ter reação. Hoje as empresas investem aonde mais? Defesa e resistência. Esquecem da detecção e não possuem reação organizada. Não tem, senhores. Desculpe, não tem. Então, um ponto fraco nosso é esse. Então, o que eu considero crucial aqui? É a tríade estar equilibrada. Nem mais para um, nem mais para outro. Os três são importantíssimos. Se eu conseguir detectar o avanço, o início de um ataque, eu de cara consigo barrar. Tenho grandes chances de barrar. Se eu, na verdade, só for descobrir quando ele já está acontecendo, vai ser muito mais difícil eu levantar as minhas defesas. E eu tenho que ter reação. Caso as minhas defesas não consigam deter o ataque. O que eu faço? Desligo tudo? Tiro da tomada? Tem que fazer alguma coisa clara, evidente. Então essa tríade aqui, ela é importante. E essa tríade hoje, no mundo e no Brasil, ela é descompensada. O pessoal investe muito mais em defesa e resistência, não em detecção, e em reação muito pouco. Reação muito pouco, não tem processos estruturados. Relatório, na verdade, do Get InfoSec Mais de 2021. Ele fala as principais vulnerabilidades. Então eu tenho riscos do fator humano, é o primeiro. O que isso significa para nós? Senhores, engenharia social e técnicas de indução. Tudo começa por aqui. Para um ransomware entrar no sistema, grande parte entra por onde? Pela engenharia social. Então o pessoal é treinado, é qualificado. Depois vem via phishing, que é consequência de quê? Do risco do fator humano. Phishing, pescaria. Então, o pesqueiro, na verdade, ele tem que clicar, né, no link malicioso meu, obrigatoriamente. Mas o ponto principal é lá, o fator humano. O outro, ransomware. Então, o ransomware, na verdade, hoje tem até o serviço Ransomware as a Service, tá certo? O pessoal vende, né, o ransomware para quem quiser fazer o respectivo ataque. Né, dependendo do tipo de empresa, já dá a informação pronta, tá certo? Mas vejo que isso aí tudo está plugado e ligado em quê? Em risco do fator humano, tá certo? Ou seja, na realidade, o risco do fator humano, ele não é feito de uma maneira condizente. Ele é feito hoje mas num fraquinho feijão com arroz. Eu faço um treinamento muito rápido, faço um treinamento ao ano. Não, senhor, o treinamento de engenharia social, fator humano aqui, é de 2 em 2 meses. É mês a mês, é uma palestrinha, é na intranet, é fazer testes com os meus usuários, Tem que ser um fator contínuo. É o fator principal hoje que nós temos de vulnerabilidade para ataque cibernético. Grande parte dos ataques cibernéticos hoje no mundo acontecem pelo quê? Pela engenharia social, pela técnica de indução, pelo fator humano. Quando fala que é phishing, é técnica de o quê? Engenharia social ou técnica de indução. Não tem como a gente poder escapar. Temos que ter um programa muito bem elaborado. E isso, senhores, não acontece de maneira clara, tá certo? Outro pontos importantes, senhas e autenticação. Não tenho. Tem umas senhas que as empresas, às vezes o homem de TI sugere para ter senhas complexas, o cara não põe. O executivo, C-level,
coloca a senha, né, do aniversário dele, da esposa, do neto, da mãe, da tia. Coisa simples, não existe isso. O apelido dele com o nome, com a senha, não tem. Isso é um absurdo, né? A pessoa coloca o malware, na verdade, randômico ali, acaba descobrindo. Então, senha e autenticação é um ponto crítico. A gestão das senhas também é um ponto crítico. Colonial Pipeline, ela entrou, na verdade, através de uma VPN, tá certo? Com uma senha antiga, de funcionário antigo na Colonial Pipeline, tá certo? Então, um ponto importante. Vejam vocês que isso é feijão com arroz. Atualização, patch, atualização. Nós temos empresa hoje aqui no Brasil com Windows 2003 ainda. 2003, senhores, absurdo, não tem justificativa para isso. Empresas grandes, hein? Multinacionais, que custa muito caro você atualizar, difícil atualizar, ou pior ainda, né? Eu brasileiro, o meu funcionário, eu vou pedir para ele utilizar o sistema, né, nosso em home office e ele usa um software pirata. Cara, entra por ele, obviamente. Posso ter toda a segurança do mundo, estou usando um software pirata, o cara entra pelo software pirata, pela atualização que não está sendo feita de forma clara. Terceiro nas redes das empresas. Vocês monitoram, vocês checam, vocês impedem que eles entrem na rede? Parte de OIT não faz isso não. OIT o cara pendura, na verdade, o computador do terceiro na rede para fazer manutenção. E o pessoal fala que fica monitorando, né, online ali a pessoa. Não fica, tem que ter ferramenta para isso. Tem que ter ferramenta para isso. Se não tiver ferramenta para isso, a gente fica a pé, de maneira muito clara e direta. Não tem como a gente fazer isso daqui, tá certo? Tempo de correção de vulnerabilidades. Então eu sei as minhas fragilidades que eu possuo, minhas vulnerabilidades que eu tenho, e olha aqui os tempos que eu levo. Uma vulnerabilidade crítica, média 94 dias. 3 meses, senhores. Uma alta, 4 meses. Pelo amor de Deus. Então eu fico com 4 meses com a vulnerabilidade aberta, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não fiz o pedido correto, porque o C-Level não deu a atenção necessária. Senhores, o hacker aproveita essas brechas. É por aí que ele entra. É por aí que ele faz. Então tá aqui, ó. Como é que eu posso escapar disso daqui? Fala para mim. Então isso é um ponto fundamental entender, tá certo? Para isso daqui. A empresa de segurança cibernética, que é especializada, ela realizou o quê? O levantamento onde identificou, olha só que interessante, que os computadores utilizados em home office, aquilo que eu já falei, não possuíam atualizações ou utilizavam software piratas. E essas foram causas do aumento de 23% do volume de tentativa de ataques cibernéticos aqui no Brasil. Né? A Kaspersky, né, ela mediu isso aí quando? De janeiro desse ano a agosto desse ano. Aumentou 23% em relação ao ano passado. Estão vendo vocês o absurdo que nós tivemos aqui. Ponto importante para isso daqui, né? A pesquisa identificou que o Brasil foi alvo nesse período de 481 milhões de ataques cibernéticos. 481 milhões de ataques cibernéticos, né? Ou seja, 1.400 por minuto. É o que o Brasil está tendo hoje de ataques cibernéticos. Então, quando nós estamos falando aqui, né, nesses 25 minutos aqui, 30 minutos aqui no máximo, nós estamos tendo quantos mil ataques aqui? Na América Latina, o Brasil é o alvo número 1. 68% dos ataques da América Latina toda é no Brasil. 68% do ataque é no Brasil. Então, senhores, nós somos hoje alvo de ataque cibernético. Então, senhores, nós temos que acordar, na verdade. Acordar em que sentido? O Conselho de Administração, o C-Level tem que acordar. Outro ponto importante, em geral, as organizações se preocupam muito em proteger a rede de TI. Uma das tendências hoje, uma das 10 tendências de cibersegurança, tá certo? Qual que é? Está aqui, é a rede operativa. É a rede operativa, OIT. Eu protejo a rede operativa, eu olho a rede operativa, eu tenho firewall para a rede operativa, eu tenho uma DMZ para a rede operativa, já que é crítica para mim. Ah, não, meu legado é antigo, não cabe. São as desculpas que a gente ouve de maneira muito clara. Então, o foco do ataque cibernético está saindo, migrando de TI e indo para TA, ou indo para OIT, né? Tecnologia operacional, tecnologia de automação, o diabo que seja. Então isso está sendo um caminho que já está se mostrando que é certeiro. A partir de agora é só
O Haiti que estava fazendo, tá certo? Nós, da Brasiliano, utilizamos aí o NIST, né? Tanto o NIST padrão da infraestrutura crítica para TI, especificamente para redes de TI, como para redes de IT, a gente usa o NIST 800/82, a revisão 2 dele, que é guia para a segurança de sistemas de controle industrial. Nós, da Brasiliano, nos últimos 36 meses, 3 anos, nós fizemos aí, na verdade, 169 questionários aí de maturidade para indústrias de porte médio e grande, de inúmeros segmentos, quase todos os segmentos, usando os parâmetros de quê? Da NIST, certo? Qual foi a média que nós encontramos que nos assustou estupidamente? A média, 2,71, de 0 a 10. 2,71. Insuficiente, senhores. Eu fiz com 169 empresas, como está aqui colocado, em 36 meses, em vários segmentos, tá certo? Clientes que chamou, o mercado que chamou, e o nível baixíssimo. Quando mostrava isso daqui, o pessoal ficava assustado. Ficava, na verdade, com o cabelo em pé. E queria provar que eu estava errado. Queria provar que não era bem assim. Porque, na verdade, bate o susto, né? Que depois disso daqui a gente faz a matriz de risco, levanta risco, levanta de ataque. Mas isso é um número que mostra o quê? A nossa imaturidade. Então não adianta jogar a tecnologia à troca direita. Eu tenho que saber aonde que eu vou jogar. Tá certo? Hoje um dos alvos aí que também o pessoal entra bastante é pelo CFTV, pelo Circuito Fechado de Televisão, de Segurança Patrimonial. Que às vezes o pessoal faz uma bela de um diagnóstico em toda a empresa, tá certo? Levantamento, e esquece de olhar a central de segurança, que às vezes está plugada na rede da empresa. Por quê? Por causa do controle de acesso, que é a lei. Ele entra por ali, está entrando por ali. Senhores, nível baixíssimo. Está aí, ó. Esse gráfico aranha mostra aí o nível que nós hoje nos encontramos, tecnicamente. A revista Valor, na verdade, Inovação, junto com a PwC, falou que os setores mais atacados são esses daqui, ó, mais atacados são esses aqui: química, papel e celulose, petróleo, gás e petroquímica, bens de capital, eletrônica, bancos, né, mineração e siderurgia, comércio, energia elétrica, tá certo? O que isso significa para nós? São as áreas que são atacadas. E essas áreas que são atacadas batem mais ou menos com aquele 169 que eu falei com vocês da Brasiliano, pesquisa nossa. Então, senhores, o nível hoje é muito baixo. O nível de OIT, de TA, é muito baixo. É muito baixo. Quando a gente fala em operação, o cara quica. Quica por quê? Porque o engenheiro que toma conta, o diretor industrial que toma conta, ele se preocupa com a segurança do processo, 10, mas esquece de ver a TI. Às vezes não tem, né, um firewall necessário, não tem uma DMZ, né, uma zona desmilitarizada, uma zona neutra, poder fazer aí a seleção. Não existe isso. Então, ponto fundamental, negativo, que a gente pode ter isso aqui na mão. Conclusão, que eu, Brasiliano, acho que deve ter, que tem, e creio que é em fator que nós falamos até agora. Falta de sensibilização da alta gestão e conselho de administração nos quesitos de segurança cibernética. Não tem ainda, não possui ainda. Isso é uma falha do homem de segurança cibernética e da área de TI. Tem que bater com um chicotinho pesado, tem que estar na pauta da reunião de conselho. Não tem estrutura focada em segurança cibernética, ele joga isso em cima do cara de TI, tá certo? Somente isso. Tem que ter uma área especializada em cybersecurity. Não há processos estruturados, tá certo? Processos de que, principalmente, análise e avaliação de risco cibernético. Vou repetir, análise e avaliação de risco cibernético. Não tem, não existe, senhores. O investimento ainda, no meu ponto de vista, é ralo, né? A pesquisa também que a revista Inovação da Valor fez junto com a Price, PwC agora, em 2021, mostra aqui, ó, dos 185 empresas que responderam à pesquisa sobre a receita líquida deles, 49% é 0,5%, 20% de 0,5% a 1%, 12% é de 1 a 2%, 10% é de 2 a 5%, e 9% é mais do que 5%. Se eu não tenho nada, se eu estou no insuficiente, tenho que investir mais do que isso, não tem jeito, senhores. Eu tenho que investir mais do que isso.
Porque senão eu sou atacado e minha operação para. Parou minha operação? Dancei. Parou o Haiti, por exemplo, posso ter um acidente grave, um acidente ambiental, um acidente na empresa que pode ter mortes. Então a minha pancada vai ser muito maior do que isso. Eu tenho que pensar nessas coisas, obrigatoriamente. Quando a gente fala nisso, quantas empresas tem hoje, na verdade, contratam hoje o SOC com CIEM ou SOAR? Quantas tem isso daí? Conta no dedo aqui? De forma clara, efetiva? Quantas tem, senhores? Que faz um monitoramento contínuo, né, do tráfego da sua rede, contínuo tráfego da rede, uma varredura da rede, tá certo? Não existe SOC sem CIEM, não existe SOC sem CIEM. Eu tenho que ter uma orquestração para saber que tipo de resposta que eu vou dar, que é automático, muito melhor. O NOC é para ver a operação. Ele pode ter, na verdade, entrar como um SOC só se a empresa for menor, for pequena, mas geralmente não serve. Eu tenho que ter um SOC específico, que são 24 horas pensando, né, respirando segurança. E eu preciso ter sistemas integrados com isso. Você fica a pé. Quantas tem de fato de direito? E isso, senhores, não é feijão com arroz, não, hein? Isso aqui, poucas empresas têm o que tem que estar prescrito. Tanto para TI como para OIT. Para TI tem uma pancada, e para OIT? Pouco. Vocês viram lá, 2,71. Isso é um absurdo, tá certo? E a última que eu falo para vocês é: falta investimento baseado em risco e processo crítico. Isso, senhores, não tem também. Risco e processo crítico. O homem de cybersecurity tem que saber obrigatoriamente quais são as joias da coroa da empresa para proteger, e não os sistemas pura e simplesmente. Então eu proteger os sistemas meus, se é muito daqueles sistemas não estão protegendo o quê? As joias da coroa. Então eu tenho que proteger as joias da coroa. Eu entro em empresas, às vezes vejo a TI muito bem protegida. E o IT? Que para a empresa, paralisa a empresa. Tá certo? Paralisa a operação da empresa. Tá ok? Então isso, senhores, eu queria bater, é isso que eu queria bater esse papo com vocês, transacionar melhor com vocês aí, estou à disposição para maiores dúvidas, tá certo? Agradeço aí a Open Source Week, tá, do convite. Qualquer coisa, tem meus contatos aí, telefone e e-mail. Quem quiser mandar e-mail para mim, estou à inteira disposição. Muito obrigado e até a próxima, então.